O governo francês autorizou que a Shein retomasse as operações no país. Segundo o Ministério das Finanças francês, esta foi uma vitória fundamental para a proteção dos consumidores. A plataforma online chinesa encontra-se sob vigilância apertada, uma vez que ainda decorrem as investigações judiciais. A decisão do Executivo aconteceu depois da plataforma de comércio online ter retirado todos os produtos ilícitos do site. A suspensão da Shein, em França, aconteceu na quarta-feira, depois de ter sido descoberta a venda de bonecas sexuais com aparência infantil na plataforma online. É este o assunto em análise no Jornal à Noite, com Paulo Santos, ex-inspetor da Polícia Judiciária e advogado, Carolina Franco da Silva, psicóloga, e Fernando Mesquita, sexólogo. Muito boa noite a todos, obrigada pela presença. Lanço uma pergunta muito generalizada, mas começo por si, Sr. Inspetor, já que tenho que endereçar para uma pessoa. É aceitável a venda deste tipo de objetos? Não, não é aceitável, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista moral, mas também não é aceitável perante a lei portuguesa. Há aqui é uma interpretação um pouco difícil, mas consegue ser. Isto pode estar enquadrado perante a lei portuguesa. Em primeiro lugar, produtos desta natureza têm uma legislação própria que legisla as sex shops, sejam elas online ou sem ser online. Essa era outra questão que tinha, exatamente. O que obriga imediatamente a que seja para maiores de 18 anos. Mas já lá iremos. Já lá iremos. A questão aqui é este tipo de produto, porque tem natureza sexual. Eu até trouxe aqui, a própria diz que considera-se pornográfico todo o material que, com fins sexuais, represente menores, quer estejam envolvidos em comportamentos sexualmente explícitos, reais ou simulados, ou contenha qualquer representação dos seus órgãos sexuais. Portanto, para efeitos da lei penal portuguesa, este tipo de produto é considerado pornográfico. E, como tal, a sua comercialização, a sua divulgação e a sua promoção é crime. Dá uma pena até 2 anos, está prevista na lei, no artigo 176 do Código Penal Português. Portanto, quer isto dizer que a atitude do governo francês, que aliás é uma preocupação que já tem vindo a crescer na União Europeia, a proteção de menores, que é perfeitamente lícita a retirada deste produto e a suspensão, porque isto em Portugal é crime. E dá uma pena até 2 anos de prisão. Doutor, há uma distinção psicológica entre estes objetos para sexualizados, estas bonecas sexualizadas para adultos e para aqueles que têm um aspecto infantil? De acordo com os estudos, é importante tentarmos perceber que tipo de pessoas é que compram este tipo de produtos. A Shein terá facultado os dados dos compradores às autoridades, não é? De acordo com os estudos, existem 3 grandes grupos de pessoas que compram este tipo de produtos. As pessoas com uma parafilia pedófila, ou seja, aquelas pessoas que têm prazer e excitação sexual com crianças, que muitas vezes normalizam este tipo de compra, referindo que não estão a fazer mal a ninguém. É um boneco. Depois temos as pessoas que compram... E está à venda. E que está à venda. Em última instância, não é? Depois temos aquelas pessoas que compram não pela questão de ser uma criança ou a simbolizar uma criança, mas pela questão que representa, no sentido de ser alguém que é inocente, de ser alguém que não tem controlo e que a pessoa sente esse próprio controlo, e outro tipo de pessoas que têm um fetiche de transgressão à norma, ou seja, não é propriamente pela questão de ser criança, mais uma vez, mas pela questão de fazerem algo que é proibido. Portanto, quando estamos aqui a falar do tipo de pessoas que compram, nem todas aquelas pessoas que estão a comprar estão a fazê-lo por simbolizarem este tipo de conteúdos de crianças. Portanto, há aqui acho que é importante, quando nós falamos neste tipo de produtos, tentarmos perceber também aquilo que motiva as pessoas a comprarem este tipo de produtos. Doutora, mas nestes 3 perfis há sempre alguém que se enquadra, não é? Enquadra-se sempre em algum destes 3. Eu quero-me parecer que, acima de tudo, o que salta mais à vista numa situação em que o que se pretende é exercer poder e domínio sobre uma imagem infantil é uma perversão hemorrágica, não é? Em que, de repente, não há qualquer significado simbólico aqui. Há um esvaziamento simbólico, na verdade, porque este brinquedo, não provocando o desejo, ele abre espaço ao desejo. E mais do que desejo é o gozo, não é? Porque o gozo implica uma utilização do outro não enquanto sujeito, mas enquanto objeto. Não é que não tem... Ou seja, não é uma relação com reciprocidade, com alteridade, é o total domínio de um sobre o outro. Aqui utilizar-se um boneco
como nós discutimos um pouco lá fora, não torna um cenário bonito, não é? Não faz com que haja uma correção... Nem mais desculpável. Nós estávamos a ver algumas dessas imagens dos objetos que foram surgindo nas plataformas. Esta, por exemplo, foi uma das que conseguimos encontrar, sendo que não conseguimos encontrar muitas, porque naturalmente que a plataforma também foi excluindo este tipo de imagens, mas a verdade é isso que dizia, são imagens muito reais. Sim, e que na realidade o que este tipo de consumo vai permitir é o perpetuar da perversão sobre este assunto. É esse o impacto psicológico? Sim, porque vai fazer com que haja quase como que uma compulsão à repetição, ou seja, isto não estanca, isto não simboliza e não elabora, não é? Isto mantém o problema no mesmo lugar. Portanto, eu acho que é muito problemático no sentido em que não é ao serviço da elaboração, não é ao serviço da simbolização deste desejo destrutivo, não é? E da aniquilação do outro, e aqui, de forma última, sobre quem mais vulnerável é, quem mais precisa de ser protegido, que são as crianças. Exatamente. Que consequências é que pode haver na saúde mental destas pessoas, este tipo de comportamento? Falou-nos dessa questão de perpetuar este comportamento, mas sim, na realidade, e peço também a sua opinião, doutor, qual é que é... o que é que vai na mente destas pessoas e que depois se desenvolve ou que surge até na mente destas pessoas com a continuidade deste comportamento? Este comportamento já é consequência de algo, não é? De uma incapacidade de funcionar de forma madura e desenvolvida e, acima de tudo, relacional. Portanto, há aqui uma incapacidade desta tal alteridade e reciprocidade relacional que, no fundo, é o que nos mantém vivos enquanto espécie, não é? Claro. Portanto, estas pessoas, ao terem uma grande dificuldade nesta relação recíproca, em que há respeito mútuo e em que os limites da relação são respeitados e discutidos e há consentimento bidirecionalmente, exatamente, aqui acaba por haver um desfazamento muito grande entre aquilo que é o funcionamento dito normal na sociedade e aquilo que esta pessoa é capaz de fazer. Daí a necessidade de ter de alguma forma inverter o sentido da relação, ou seja, em vez de haver um lugar de prestação de cuidado, securizante perante pessoas vulneráveis, como são as crianças, há uma inversão total desse sentido e há uma perversão que aniquila, que destrói e que trata o outro enquanto objeto, não enquanto sujeito de direito. E há aqui também um sentimento de impunidade ao praticar estes atos, não é? Sim, eu acho que pegando naquilo que o colega estava a dizer, isto também simboliza uma coisa, simboliza a mercantilização do sexo. Ou seja, tudo é vendível desde que existam compradores, não é? Claro. E aqui a questão também da desensibilização progressiva, ou seja, muitas vezes estas pessoas podem comprar este tipo de brinquedos, uma questão de concretizar algumas das suas fantasias, mas pegando naquilo que a colega estava a dizer, é que isto acaba por ser um pouco aquilo que acontece quando nós vemos imagens sucessivas de guerra na televisão. Acabamos por perder a empatia com as pessoas que ali estão. Isto acaba também por criar esta falta de empatia com a criança, acaba também por, muitas vezes, aumentar a necessidade de estímulo, ou seja, se inicialmente até este tipo de pessoas poderia ter prazer com aquele boneco, a determinada altura o vício ou a dependência já não serve, aquele tipo de objeto já não serve para satisfazer em termos sexuais e vai muito provavelmente procurar outro tipo de estímulos, e aqui estamos a falar já de crianças e aqui é o grande risco que pode ter este tipo de venda, mesmo pessoas que não tenham um perfil pedófilo, como estava a referir há pouco, usando este tipo de brinquedos para gratificação sexual, poderão eventualmente desenvolver este tipo de vontade de estar com crianças. Sr. Inspetor, há bocadinho falava sobre a questão da legislação e do que acompanha. Pedia que nos concretizasse um bocadinho mais esta questão, mas também, em termos de acompanhamento destas medidas, de que forma é que, na elaboração deste tipo de legislação, de que forma é que os psicólogos podem ajudar e até que ponto é que são importantes exatamente para isso? São extremamente importantes, porque, acima de tudo, vamos lá, qual é o bem jurídico que a gente pretende proteger? É a criança. É proteger as crianças. E aqui, que são as vítimas e que as crianças abusadas são atos que as condenam para o resto da vida, do ponto de vista traumático. Portanto, estamos a falar de uma situação extremamente grave. Aqui não estamos a falar do abuso propriamente dito, mas estamos a falar da venda de objetos
que vão estimular, e é isso que o legislador entendeu, e que tem uma natureza pornográfica e que vão estimular alguns comportamentos, quer seja de alguém que tenha parafilias ou pedofilias, ou que já tenha alguma tendência, normalizando aquele comportamento, e então passam da boneca para as crianças. Portanto, o legislador teve que ter isto em atenção, o legislador e comunitário, que isto até já vem de diretivas, teve em consideração, e convenções, inclusive, teve em consideração exatamente, é preciso proteger as crianças exatamente deste tipo de banalização, porque isto é perverso. Completamente perverso. É evidente que podem-se todos os autores deste tipo de crime de pedofilia, que são criminosos, vamos dizer, porque é a realidade. Está previsto no Código Penal. Eles sofrem de uma patologia que já foi até aqui aflorada e especificada. Mas a verdade é que a sociedade tem a obrigação, ao proteger as crianças, de criar mecanismos que levem, por um lado, a retirar o mais possível aqueles comportamentos da sociedade, como também a retirar da circulação e do tráfego jurídico todo aquele tipo de objeto que pode vir a estimular este comportamento perfeitamente negativo, perfeitamente perverso, não vale a pena estarmos a adjetivar, e, portanto, esta é aquilo que a lei pretende. Por isso é que há um controle apertado deste tipo de situação, ainda que seja visto como uma bagatela penal, 2 anos, é uma bagatela penal. Vamos ser realistas, ninguém vai preso. Pode apanhar uma pena de multa, pode apanhar uma pena suspensa. Mas a verdade, ninguém vai preso. Pois, de modo geral, pelo menos em primeira condenação, a aplicação, a regra da pena suspensa. Portanto, a verdade é que tem que se andar em cima disto exatamente para fazer um trabalho que é o essencial, que é proteger as crianças. E a minha questão agora é essa, em relação a proteger as crianças. Imaginemos, e provavelmente é isso que as autoridades vão fazer, peço-lhe a sua ajuda também aqui no traçar de toda esta atuação. A plataforma forneceu os dados dos compradores deste tipo de objetos e, portanto, é possível fazer algum cruzamento de dados com o facto destas pessoas serem ou não já suspeitas da prática deste tipo de crimes, se podem ou não ficar sob vigilância para o caso de acontecer isso que acabou de nos relatar, de passar de objetos para pessoas reais? Pode. Esse tipo de informação, se for fornecida, e se as autoridades francesas o fizerem, se pedirem e se derem, porque há também aqui alguma conflitualidade com a proteção dos dados pessoais, mas a verdade é que se derem... Mas perante um crime público é obrigatório que isso aconteça? Depende também da natureza e da pena, mas de qualquer das maneiras, isso tem aqui algumas regras. Mas como estamos a falar de menores... É possível obter esses dados. E o cruzamento aqui, no fundo, é para fazer aquilo que se chama prevenção criminal. Vai-se ver quem é o comprador, em termos de investigação criminal, vê-se o perfil do computador, vai-se tentar perceber a sua pegada digital, que é muito importante relativamente aos consumos que tem na internet sobre este tipo de... E depois ver também se é um indivíduo que já tem algum passado criminal, já tem alguns antecedentes. Se estiver dentro deste quadro, acendem-se umas luzinhas vermelhas e terá que ser alvo de investigação ou de uma monitorização mais próxima. Para quê? Para se fazer a prevenção. Todos os outros ficam sinalizados e aquilo em informação, em inteligência, em tratamento de informação, é compilado uma série de informação para traçar perfis, para depois ver se há aspectos comuns que depois, num âmbito de uma outra investigação casuística ou mais ampla, pode ter importância. E também é muito importante para traçar planos de contingência e de prevenção gerais. Doutor Vieira, a concordar exatamente com estas palavras. Sim. Sem dúvida que isto que estávamos aqui a referir, acho que é a base de tudo, não é? Mas mais uma vez reforço a questão. Nem todas as pessoas que compram os brinquedos podem ser considerados pedófilos. Portanto, é preciso ter aqui alguma cautela em relação... E daí o estarmos a... Só preciso adquirir e ficar com aquilo. Em Portugal nem sequer é crime, só se voltar a comercializar. Portanto, a comercialização, a divulgação é que é, porque adquirir, por isso daí, essa monitorização torna-se importante para perceber se estamos na presença de alguém que gosta de pisar o risco. Enfim, vão perdoar a minha insistência. Eu acho sempre perverso comprar uma coisa, porque uma coisa destas é perverso. Mas por isso é que temos que estar atentos. Estamos todos de acordo, não é? Acho que sim. Temos é que estar atentos, exatamente. Há aqui uma questão que estávamos a falar há pouco também lá fora, que é estes bonecos que nós estamos a ver aqui não surgiram agora. Eles já são comerciados há bastante tempo e mesmo em termos terapêuticos já houve alguma linha orientadora que defendia que o uso destes bonecos poderiam ser... Mas destes bonecos com aspecto infantil? Exatamente, poderiam ser utilizados como método de tratamento ou de descarga em termos sexuais das pessoas que têm pedofilia. Mas aquilo que depois se veio a verificar é que, de facto, o custo
é muito maior do que o benefício. Mas ou seja, isso não é perverso também, esse tipo de recomendação? A ideia era que os pedófilos, ao utilizarem este tipo de brinquedos, não iriam ter comportamentos sexuais com crianças. Mas a verdade é que o que se verificou é que houve a tal de desensibilização progressiva e que, a determinada altura, os estímulos já não eram suficientes e que estas pessoas acabavam por ter a tal recaída e ter comportamentos. Portanto, acaba por, mais uma vez, reforçar a ideia de que existe um risco no É uma linha muito tênue. Doutora, pegando aqui nesta questão que o Dr. Fernando Mesquita estava a dizer-nos, este tipo de atuação, então, acontece por vergonha, por culpa? Como é que nós podemos identificar... Como assim, esse tipo de atuação? Este tipo de atuação de não ser, e perdão a expressão, não ser suficiente o recurso a este tipo de objetos, mas depois haver uma incidência e uma procura por pessoas reais. Eu acho que aqui a experiência erótica é profundamente desumanizada e sem efetividade. Portanto, o boneco, efetivamente, parece-me que poderá haver esta dessensibilização, no sentido, como acontece com as drogas, né? De repente já não chega, mas parece-me que a dimensão da vergonha e da culpa aqui não entram, porque estamos a falar de uma falência moral tremenda. Portanto, não me parece que aqui haja exatamente essas dimensões a influenciar a tomada de decisão. Eventualmente tentam-se encontrar subterfúgios para conseguir obter esse tal gozo que se deseja, neste caso da forma que será punível pela lei, da forma talvez não suficiente, mas acima de tudo o olhar de proteção e de intervenção junto destas crianças parece-me que tem mesmo de ser primordial, porque o impacto é devastador, o impacto traumático é devastador, em vários níveis. Depois, o facto de muitas vezes este tipo de situações de abuso, não necessariamente em termos de pedofilia, franca, poder ser até em contexto muito próximo e até familiar. Portanto, o olhar de proteção sobre quem é extremamente vulnerável, eu acho que diz muito também de nós enquanto sociedade e neste contexto até me preocupa, por exemplo, a hipersexualização que se faz das crianças hoje em dia. Não é? Que apesar de não ser necessário, porque aqui não temos até necessariamente crianças hipersexualizadas a despertar este desejo. Aliás, muitas vezes é exatamente o seu olhar pueril, exatamente a sua imaturidade a despertar. Mas de uma forma geral, acho que urge pensar de que forma é que nos posicionamos também enquanto sociedade perante estas questões. Em termos terapêuticos, qual é a melhor forma de abordar esta questão? Junto de quem? Precisam todos de intervenção, não é tanto os que cometem... Todos, precisamente. Acho que... Quem comete e quem é a vítima. Se calhar quem é a vítima ainda precisa mais. Eu acho que a intervenção na vítima é absolutamente central, não é? Nós estabelecemos enquanto sociedade a partir desse olhar também, como é que protegemos os mais vulneráveis. Aqui tem de haver, do ponto de vista de quem comete o crime, isto é como uma ferida hemorrágica que tem de ser estancada, não é? Portanto, nós discutimos lá fora, muitas vezes existem aquelas questões da castração química, que, no entanto, é preciso perceber que não anulam o risco de reincidência, até porque o abuso sexual não é só genital. Portanto, existem várias formas de abusar e elas têm de ser contempladas também nesta forma de intervenção. Não é fácil. Intervenção nos casos mais sérios de perversão real e profunda e, portanto, junto desses sujeitos será difícil a intervenção e parece-me aí que realmente com as crianças, com o impacto traumático que isto tem, até transgeracional, porque muitas vezes o impacto é tão profundo que se vai transmitindo de geração em geração para os que se seguem e acaba por ser algo que se instala e que se inscreve na história do sujeito e dos seus descendentes de forma absolutamente nefasta. Doutora, uma resposta muito rápida para terminar. Também, em termos de abordagem terapêutica, como é que se faz isto com a pessoa que pratica o crime? Em primeiro lugar, é importante nós percebermos o que motivou, por exemplo, estamos a falar dos brinquedos, o que motivou a compra do brinquedo. Às vezes estas compras são por impulso e acaba por pode ser por impulso, isso, pode ser a tal questão da representação simbólica do boneco ou outro motivo qualquer. Depois temos que trabalhar a questão da empatia, porque sem dúvida aquilo que estamos aqui a falar é falta de empatia em relação à criança ou em relação à intimidade com outra pessoa. Os limites que têm que ser trabalhados. E depois, eventualmente, a terapia cognitivo-comportamental tem sido aquela que tem mostrado mais evidência em termos de resultados que podem ser feitos. Mas a verdade é que estas pessoas só procuram ajuda, na sua grande maioria, quando têm um processo judicial.
Ou seja, a motivação de procurar ajuda não vem de dentro, vem de fora. E o trabalho, o trabalho psicológico, quando é feito neste âmbito, é muito difícil. É muito difícil e já não há nada a fazer quando está nesta situação. Pois, quando está nesta situação é muito complicado e a taxa de reincidência é gigante. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, a pedofilia ou o abuso sexual de menores, uma grande parte dos casos é no seio familiar ou de proximidade. Isto é como a história do rato e do queijo. Temos muitas Infelizmente, são dados estatísticos. Todas dessa forma. E por último também, a lei já faz alguma coisa para proteger as crianças que vivem estas e ouvem-nas imediatamente para a memória futura, quer isto dizer que são ouvidas com juízes especialistas, procuradores, está toda a gente presente para relatar aqueles factos uma só vez, para depois não terem que repetir mais tarde ao longo do processo. Porque também é uma forma de proteger, porque o trauma é de tal maneira grande e depois das confusões que existem nas próprias crianças, que às vezes não conseguem compreender, porque são pessoas de família tão próximas. Eu devo dizer que presenciei um facto e muito rapidamente, sem relatar o facto, em que estávamos a assistir a um depoimento de memória futura de crianças que tinham sido abusadas, tivemos que parar todos os adultos para ir chorar. Porque era de tal maneira duro, parámos, acalmámos, voltámos à diligência. Mas todos, desde o procurador do juiz e advogados, toda a gente. Não queremos imaginar. É terrível, é terrível. Paulo Santos, Carolina Franco da Silva e Fernando Mesquita, obrigada pela presença de todos esta noite. Obrigada.